Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não busco conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra... Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não busco conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus estamos de volta, estamos no batente, vamos agir. Trabalhar é bom, trabalhar para Jesus é muito bom, servir a Igreja do Senhor Jesus é muito bom. E eu sou muito feliz porque eu sirvo ao Senhor, sirvo a sua igreja e sou muito ajudado. Então, meus amados, ajudando e sendo ajudado. Vamos meditar na palavra. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 18. Nós vamos aprender juntos aqui. Mateus 18, 23 a 35. Texto um pouquinho longo, mas necessário pela sua mensagem em si. Então vamos à leitura. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Porém, ele saindo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, um dos seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram e declararam ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também eu tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. As minhas ofensas, as tuas ofensas, nós nos colocamos diante de Deus: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa aquele mal-estar que eu criei, Senhor, me perdoa aquele pecado que ainda não... Bom, todos nós nos colocamos diante de Deus
e até em obediência ao ensinamento de Jesus, pedimos perdão. Perdoa nossos pecados. Tem um tipo de cristão que parece que nunca peca, ele não tem pecado, só faltas. E às vezes as faltas são muito graves, são cada coisa grave, mas na mente dele ele não peca, só quem peca são as pessoas comuns, e ele não é uma pessoa comum, ele não peca, só tem algumas faltas, alguns deslizes. Alguns chegam a dizer os seus deslizes e levanta gargalhadas. Bom, mas acontece é que, na grande maioria, nós não somos, muitas vezes, nós não somos fáceis para perdoar. Alguém nos perturba e, passando, experimentando, sofrendo essa perturbação, o sujeito diz: não quero negócio com ele, não quero mais nem ver. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo de alguém que não queria mais nem me ver, e aconteceu comigo de eu não querer mais ver alguém. Porque é muito ruim você conviver com pessoas precipitadas, inconvenientes, folgadas demais, complicadas, merecidas, infiéis, desordenadas. É ruim. Mas o que eu era? E o que você era? E como foi que Deus nos tratou? Deus nos tratou segundo os nossos males. Deus nos tratou segundo nossas maldades, nossas feitiçarias, nossas indiferenças, nossas turbações. Pessoas turbadas, perturbadas, ameaçadoras. Sai daqui, senão eu tenho... olha, alguns armados, né? Pessoas equilibradas, pessoas de boa índole, armas registradas. Olha, sai daqui, senão eu gasto uma bala com você. Muitas vezes, nós esquecemos que o nosso Deus perdoou a nossa injustiça, a nossa ingratidão, o nosso pecado, pecados graves, pecados sociais. O que é um pecado social? A roubar o governo, roubar a prefeitura, roubar o município, o estado, roubar. Isso é um pecado social. Roubar a medicação que está lá no posto de saúde. E quantas pessoas, centenas ou milhares, roubando, desviando medicamento, desviando alimento, desviando dinheiro, fazendo compras superfaturadas. Isso é pecado social. É um pecado social. O velhinho chegou doente, a pessoa chegou doente, o pobrezinho que não pode comprar chegou doente e não tinha o remédio, porque o ladrão que trabalha naquele lugar levou. Pois é. Isso é um pecado? É. Agora, isso poderia levar à condenação? Esse pecado em si talvez não. Mas por que ele fez isso? Porque é um idólatra, porque é um crente falso, porque é um feiticeiro, porque é um iníquo, porque é um ateu nojento, porque é um bruxo. Ele pode ser tudo isso e, além disso, é ladrão. Um falso cristão ladrão, um falso sacerdote ladrão, um falso democrata ladrão, um falso servidor ladrão. E, por ele ser falso, ele é condenado ao inferno. E ainda é ladrão. Então, os pecados e os pecados eclesiásticos, o desagregar, ofender o povo de Deus, ofender os servos de Deus, pessoas pequenininhas, já vivem uma vida mesquinha na comunidade, na favela. Comunidade é uma linguagem de hipócritas. Comunidade é uma linguagem adocicada de hipócritas.
Ele chama, quando ele está com raiva, ele chama de favelado. E ainda esculhamba e quer matar. Mas acontece que na hipocrisia, aquele clima de safadeza, então é a comunidade, ela é da comunidade. Quando tem raiva, chama de tudo que queira ou entenda. Resultado, aquela pessoa que já é humilhada naturalmente pela sua condição, pelo seu status, ainda vai sofrer mais por causa da arrogância do arrogante, por causa... São tantas as causas. Aí ele, numa vida ruim, morando na favela, um emprego ruim, ganhando pouco e fazendo serviços sem qualificação, para gente sem qualificação. Aí chega na igreja, ainda vem um arrogante que tem o nome de cristão ofender. Tem deles que nunca mais voltam. Então, pecado eclesiástico. Ofender os que já são fragilizados, os que já são sofridos. Ofender os ministros de Deus por infidelidade, por não querer obedecer. Ofender o povo de Deus por não aceitar a imposição. Tem servos de Deus, muitos servos de Deus, pobrezinhos lá, sem importância, mas tem posicionamento, tem personalidade. Aí chega alguém querendo obrigar ele a aceitar e receber o que não faz parte da sua história com Jesus, com a sua história com a igreja. Aí ele vai sofrer por causa disso. Ou seja, tem pecado social, pecado eclesiástico, além dos pecados comuns. A ofensa ao irmão. E nesse texto o Senhor Jesus trabalha tudo isto. Um senhor proprietário, isso era muito antigo, né? A forma antiga, fulano e tal, proprietário e tal. Opa, proprietário trata bem aqui. O Senhor Jesus fala de um rei. Era um proprietário, era um rei, era uma pessoa importante que tinha servos. E chama os seus servos a uma prestação de conta, quer fazer um balanço dos seus movimentos. E vê que um devia muito. Jesus exagerava muito bem para poder qualificar o ensino. E chegou a um desses indivíduos que devia 10.000 talentos. Alguns teólogos são mais capazes e faz até a conta. Bom, não tendo com que pagar, o Senhor disse, olha, então, a sua situação é essa, você vai ser vendido como escravo, você, sua mulher, seus filhos, e o que você tem aí vai ser vendido para dar como parte do pagamento. Aí ele, não, pelo amor de Deus, tem piedade, tem compaixão. O versículo 26 diz que ele, prostrando-se, o reverenciava, pedindo clemência, pedindo socorro. Seja generoso comigo e eu te pagarei. Aí Jesus está simplesmente fazendo o seu trabalho. É o ofício de Jesus, ensinar. Então o senhor daquele servo, que era o rei, movido de íntima compaixão, perdoou a dívida e soltou, liberou ele, livrou ele. Ele saiu, graças a Deus, foi por pouco. E encontra um sujeito, um colega, que devia a ele 100 pratas, 100 denários, 100 dinheiro, 100 moedas. Comparando 100 moedas com 10.000 talentos, era, como diz o bom nordestino, uma ninharia. Era uma ninharia, era uma coisinha. Aí ele encontrou com esse que lhe devia 100 denários, e ele pegou o sujeito pelas bitacas, como nós dizemos, e diz, você vai ter que me pagar. Me paga, vai ter que me pagar. Não, tem... Rapaz, me entenda, eu não tenho, mas eu te pagarei. Seja generoso comigo, eu te pago. Não, você vai pagar e agora. Levou ele para a prisão.
Hoje seria a delegacia, pequena causa. Jesus está fazendo o seu trabalho, ensinando. Levou ele para a prisão. E não quis perdoar, não quis conversa. E os outros observaram e disseram para o patrão, para o senhor. Ele ficou aborrecidíssimo. Que sujeito ingrato. Eu perdoei a ele uma dívida astronômica e ele não perdoar o outro uma dívida pequena. Eu tive misericórdia de ti, eu te perdoei. Por que tu não perdoa o outro? Então você vai agora sofrer as consequências. Entregou ele para ser atormentado, ou seja, para ser surrado, para ser justiçado. E o Senhor Jesus conclui com o seu brilhantismo aqui dizendo no versículo 35, assim vos fará também meu Pai Celestial, o Pai que está no céu, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Se Deus me perdoou e eu adorei ser perdoado, eu devo perdoar aos que me aborrecem. Você também precisa fazer isso. Somos instruídos pela palavra. Que Deus abençoe e guarde cada um de nós. A nossa intercessão hoje é pelos idosos e inválidos. Bendito Deus. Pai querido, Pai santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça. E agora, meu Senhor, suplicamos pela tua igreja. Toma a tua igreja em tuas santas mãos, dá graça aos teus servos em todo lugar e opera poderosamente na vida, meu Senhor, dos que estão aflitos, enfermos, os velhinhos, ó Deus, os idosos, ó, meu Senhor, os que estão inválidos. Meu Senhor, tenha compaixão, ajuda cada um. No nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.